Então, a gente vai começar agora com divisão celular. Mitose é quando uma célula-mãe origina duas células filhas idênticas à célula original, com o mesmo número de cromossomos e organelas. Na meiose, uma célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe, da célula original, certo? Eu gostaria de falar que é bom eu explicar logo que a mitose e a meiose têm propósitos completamente diferentes. Por exemplo, a mitose, ela tem o propósito de crescimento e regeneração de organismos pluricelulares. Por exemplo, quando você se arranha, quando você se corta, quando você cai e faz um corte, é através da mitose que ocorre a regeneração do nosso tecido epitelial, certo? Ela também tem o propósito de reprodução assexuada de organismos unicelulares. Unicelulares só tem uma célula, né? Então, ele se reproduz a partir da mitose. As fases da mitose são intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase, sendo a intérfase uma pausa, um tempo, digamos assim, em que a célula passa aumentando de tamanho. No próximo slide eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, aqui nesse slide tem uma foto melhor, né, uma imagem que dá para entender melhor o que eu falei sobre a intérfase ser uma fase muito longa. Dentro da intérfase ocorrem 3 fases: a G1, que dura 9 horas, a S, que dura 10 horas, e a G2, que dura 4 horas e meia. Esse G, de G1 e G2, significa gap, que é intervalo em inglês. Esse G é de gap. Enfim, na G1, temos aqui uma célula diploide. Célula diploide é quando tem 2 cromossomos e célula haploide é quando tem só um cromossomo, certo? Temos aqui uma célula diploide, um centríolo, certo? E nesse G1 é quando a célula está aumentando de tamanho para poder comportar a duplicação dos cromossomos, certo? Que vai acontecer na fase S. Tem aqui na fotinha, duplicação dos cromossomos homólogos e centríolos. Os cromossomos estão duplicados e os centríolos também. Já já vocês vão entender por que eles se multiplicam também, a duplicação. E aqui na fase G2 é o início da separação dos centríolos. Como assim separação? Você me pergunta. Bom, os centríolos eles vão para lados opostos da célula, certo? Como vocês podem ver aqui na foto mesmo, tem a duração de cada intervalo, de cada fase que isso acontece. Só essa fase de intérfase demora 11 horas e meia para acontecer. O resto da duplicação ocorre em 30 minutos. Então, ao todo, são 12 horas. É por isso que, por exemplo, quando você se corta, eu, pelo menos, me perguntava, poxa, é um corte tão pequeno no meu dedo, por que demora tanto para cicatrizar? Porque demora 12 horas só para que ocorra essa divisão, entendeu? Prófase é a segunda fase, né? Que é a formação do fuso acromático. O fuso acromático são esses filamentos que saem, entre aspas, dos centríolos. É tipo, vamos dizer que é tipo um rabinho que tem um ímã na ponta. Guarda essa informação. É tipo um rabinho que tem um ímã na ponta, tá? E os cromossomos começam também a se condensar. Existe uma fase antes da prófase que é a prometáfase, que é entre a prófase e a metáfase, que é quando o envoltório nuclear ele desaparece. Até então, os cromossomos estavam dentro do envoltório nuclear da carioteca. E na prometáfase, o envoltório nuclear ele desaparece, certo? Íolos começam a se juntar, digamos assim, se ligar nos cromossomos, certo? Lembra que eu falei que era tipo um rabinho com um ímã na ponta?
Então, existe uma estrutura no meio do cromossomo. Vocês estão vendo aqui, é porque a foto não é muito grande, mas vocês estão vendo que o cromossomo, ele tá em xizinho, certo? No meio desse X, deu para ver bem direitinho no slide do núcleo. No meio desse X tem uma bolinha. Essa bolinha é chamada de centrossomo. Ela fica no meio, ligando um cromossomo ao outro, uma cromátide à outra. As cromátides irmãs, lembra que eu falei que as cromátides irmãs é quando o cromossomo está de parzinho, que tem justamente um DNA duplicado, que uma parte é idêntica à outra. Então, os centríolos, eles se grudam nos centrossomos, que é justamente esse meinho que tem, certo? Na metáfase, ocorre o ponto máximo de condensação dos cromossomos. Eles vão se condensando, condensando, condensando cada vez mais até ficar extremamente condensados, certo? Na metáfase, quando os cromossomos já estão ligados, né, aos centríolos, o centríolo ele vai se afastando para a extremidade da célula. Dá para vocês verem aqui que tem um centríolo do lado direito e outro do lado esquerdo. Eles estão se separando e separando os cromossomos um do outro, porque aqui, como eles estavam dentro do envoltório nuclear, eles estavam muito perto um do outro. Quando o envoltório nuclear desaparece, eles ficam meio soltos ali, porém ainda perto um do outro. E aí, na metáfase, isso acontece. Os centríolos vão para as extremidades da célula e começam a separar os cromossomos, que é justamente o que acontece na anáfase. A anáfase é quando os cromossomos são separados, são divididos. Fica metade, por exemplo, aqui as cores são azul e vermelho, fica metade de um X vermelho e metade de um X azul, certo? Que eles se separam porque o centríolo puxa ele, certo? E a telófase nada mais é do que a última fase, que é onde ocorre a citocinese, que é justamente a separação celular. Repare que quando se separa, fica uma partezinha, um cromossomo azul, um cromossomo vermelho e um centríolo. A célula, ela se divide através de um corte, entre aspas, chamado citoplasmático. É a divisão citoplasmática que ocorre de fora para dentro. Não é de dentro para fora que ela se corta, entre aspas. É de fora para dentro, entendeu? E aí na telófase, depois que as células se separam, que tem duas células iguais agora, o envoltório nuclear reaparece. É importante, eu acho que eu esqueci de falar, mas na prometáfase o nucleolo também desaparece. E ele desaparece junto com o envoltório nuclear. E aí, na telófase, depois que as células estão divididas a partir do corte citoplasmático, reaparece a carioteca para organizar de novo o núcleo e o nucleolo também aparece, finalizando assim a mitose.